A carreira de Richard Gere tem sido uma jornada de triunfos, riscos e papéis inesquecíveis. Ele nos encantou em filmes como Pretty Woman e nos inspirou com seu trabalho humanitário. Mas a vida deu uma guinada difícil para o ator, deixando os fãs preocupados. Como o homem que parecia ter tudo acabou enfrentando um capítulo tão desafiador? Vamos explorar a história por trás dessa notícia devastadora. Início da vida e educação. Richard Gere nasceu em 31 de agosto de 1949, na Filadélfia. Ele era o segundo filho de Doris Ann, dona de casa, e Homer George Gere, agente de seguros. Seu pai planejava se tornar ministro e a família foi criada como metodista em Syracuse, Nova York. O bisavô paterno de Gere, George Lane Gere, alterou a grafia do nome da família. Um dos ancestrais de Gere, também chamado George, imigrou da Inglaterra em 1638 e se estabeleceu na colônia de Connecticut. Ambos os pais de Gere eram descendentes dos peregrinos do Mayflower. Sua linhagem incluía colonos notáveis como John Billington, William Brewster e Richard Warren. Essa profunda conexão com o início da história americana moldou parte da identidade familiar de Gere. Em 1967, Gere se formou na North Syracuse Central High School. Ele foi um aluno de destaque em música e ginástica, destacando-se no trompete. Em seguida, foi para a Universidade de Massachusetts Amherst, com uma bolsa de ginástica, onde estudou filosofia. No entanto, saiu depois de 2 anos sem concluir o curso, com uma bolsa de ginástica, onde estudou filosofia. No entanto, ele saiu depois de 2 anos sem concluir o curso. Embora inicialmente focado na música, o interesse de Gere mudou para uma atuação após o ensino médio. Ele começou a compor músicas para peças escolares, mas logo encontrou sua paixão no palco. Em 1973, ele conseguiu o papel principal na produção londrina de Grease. Esse papel, juntamente com atuações em peças como A Megera Domada, marcou o início de sua jornada como ator profissional. Início da carreira. Richard Gere começou sua carreira de ator profissional em 1969. Ele trabalhou no Seattle Repertory Theatre e no Provincetown Playhouse, em Cape Cod. Um de seus primeiros papéis foi em Rosencrantz and Guildenstern Are Dead. Em 1971, conseguiu seu primeiro papel importante na ópera rock da Broadway Soon. Infelizmente, o espetáculo foi encerrado após apenas 3 apresentações. Em 1973, Gere assumiu o papel principal na produção original de Grease, nos palcos de Londres. Esse papel marcou um ponto de virada em sua carreira nos palcos. Em 1979, foi aclamado pela crítica por interpretar um sobrevivente gay do Holocausto na produção de Bent na Broadway. Seu desempenho lhe rendeu um Theatre World Award e solidificou sua reputação como ator sério. A jornada de Gere em Hollywood começou em meados da década de 1970. Ele foi originalmente escalado para o filme The Lords of Flatbush, de 1974, mas foi substituído depois de entrar em conflito com Sylvester Stallone. Apesar desse contratempo, o talento e a determinação de Gere logo o transformaram em um dos atores mais requisitados de sua época. A ascensão ao estrelato. A ascensão de Richard Gere à fama começou com Looking for Mr. Goodbar, em 1977. Em seguida, ele fez Days of Heaven, em 1978, um filme elogiado pelos críticos por seus visuais e narrativa impressionantes. Mas foi Gigolô Americano, de 1980, que o lançou no estrelato. 2 anos depois, An Officer and a Gentleman, de 1982, consolidou seu status de astro de Hollywood, faturando os 130 milhões e ganhando 2 Oscars. O papel de Gere também lhe rendeu sua primeira indicação ao Globo de Ouro. A década de 1980 foi um período misto para Gere. Alguns filmes tiveram um bom desempenho, enquanto outros tiveram dificuldades para causar impacto. Sua carreira teve um renascimento na década de 1990. Em 1990, ele estrelou Internal Affairs e o sucesso de bilheteria Pretty Woman, que lhe rendeu outra indicação ao Globo de Ouro. Seu impulso continuou com sucessos como Summersby, de 1993, Primal Fear, de 1996 e Runaway Bride, de 1999. Esse último o reuniu com Julia Roberts, recriando a magia de seu sucesso anterior. Esses filmes restabeleceram Gere como um dos principais homens de Hollywood e uma atração constante nas bilheterias. Desafios e sucessos. Em 1999, Richard Gere foi nomeado o homem mais sexy vivo da revista People. Na mesma época, ele estrelou vários filmes notáveis.
Entre eles, The Mothman Prophecies, As Profecias de Mothman, 2002, Unfaithful, Infiel, 2002, e o premiado musical Chicago, 2002. Seu desempenho em Chicago lhe rendeu seu primeiro prêmio Globo de Ouro. Mais tarde, Shall We Dance, de 2004, tornou-se outro sucesso, arrecadando $170 milhões em todo o mundo. Apesar de seu sucesso, Gary enfrentou desafios na carreira. Suas opiniões políticas sobre a China o levaram a uma lista negra em Hollywood. Os principais estúdios evitaram trabalhar com ele devido à influência da China no mercado global. Em vez de se retrair, Gary adotou filmes independentes. Esses projetos lhe renderam a aclamação da crítica, incluindo seu papel em Arbitrage, de 2012. Sua interpretação de um empresário corrupto lhe rendeu uma quarta indicação ao Globo de Ouro. Os críticos consideraram essa uma de suas melhores atuações. Nos anos seguintes, Gary continuou a impressionar com papéis complexos. Em Norman, de 2016, ele interpretou um pequeno consertador que se envolve em intrigas políticas. Os críticos elogiaram a atuação como cativante e até mesmo digna de um Oscar. A carreira de Gary provou que a resiliência e o talento podem brilhar, mesmo fora do mainstream de Hollywood. Um papel arriscado e desafios no início da carreira. Um momento crucial na carreira de Richard Gere ocorreu durante The Lords of Flatbush. Ele foi originalmente escalado para o elenco, mas foi substituído após um desentendimento com Sylvester Stallone. Esse contratempo inicial não o impediu de buscar papéis ousados e desafiadores. No final da década de 1970, Gere assumiu um papel ousado na peça Bent, interpretando um sobrevivente gay do Holocausto. Em uma época em que a sociedade aceitava menos as histórias LGBTQ+, essa escolha foi arriscada. Um desempenho mal recebido poderia ter prejudicado sua carreira. Mas a interpretação de Gary foi poderosa e profundamente comovente, demonstrando sua disposição em assumir personagens complexos e significativos. Mais tarde, Gary obteve grande sucesso com American Gigolo, de 1980, e An Officer and a Gentleman, de 1982. Ambos os filmes foram sucessos de bilheteria e solidificaram seu status de protagonista. Entretanto, sua carreira não foi isenta de desafios. Muitas vezes, ele se esforçou para equilibrar papéis que se conectassem com o público e, ao mesmo tempo, permanecer fiel às suas ambições artísticas. Visões políticas e ativismo. Richard Gere, há muito tempo, é um defensor apaixonado dos direitos humanos, especialmente do Tibete. Ele visita frequentemente Dharamsala, a sede do governo tibetano no exílio, e foi cofundador de organizações como a Tibet House US e a Gere Foundation. Como presidente da International Campaign for Tibet, Gere sempre defendeu a independência do Tibete. Seu ativismo levou a um banimento permanente da China. Em 1993, Gere foi impedido de se apresentar no Oscar depois de criticar o governo chinês durante a cerimônia. Em 2007, ele pediu um boicote às Olimpíadas de Pequim para pressionar a China em relação ao Tibete. Ele até apareceu em um comercial promovendo o Free Tibet. O ativismo de Gere vai além do Tibete. Ele apoia causas ambientais, conscientização sobre a AIDS e direitos tribais. Ele ajudou a estabelecer a AIDS Care Home na Índia e financia programas humanitários por meio da Gere Foundation India Trust. Ele também faz parte da diretoria da Healing the Divide, uma organização que promove a paz e a compreensão. Um momento controverso ocorreu em 2007, durante uma manifestação de conscientização sobre a AIDS em Jaipur. Nesse momento, ele beijou a estrela de Bollywood Shilpa Shetty no palco, provocando indignação na Índia. Um tribunal local emitiu mandados de prisão para ambos, de acordo com as leis de obscenidade pública. As acusações foram posteriormente rejeitadas, e o tribunal considerou o caso frívolo. Gere também apoiou os direitos indígenas. Ele contribuiu para o We Are One, uma celebração dos povos tribais. Um livro que aumenta a conscientização sobre as lutas indígenas. A renda do livro vai para a Survival International, um grupo que protege as comunidades tribais. Gere não se esquiva de questões políticas. Em 2010, ele criticou a guerra do Iraque, chamando-a de tragédia, e classificou George W. Bush como um presidente ruim. Ele apoiou Hillary Clinton em 2016 e, em 2023, assinou uma declaração de apoio aos protestos no Irã, pedindo sanções às autoridades iranianas. Por meio de seu ativismo,
Gare se tornou uma voz global em prol da justiça e de causas humanitárias. Flertes e vida romântica. A vida pessoal de Richard Gere tem sido tão agitada quanto sua carreira. Na década de 1970, ele teve um relacionamento de 7 anos com a atriz Penelope Milford, que se tornou um capítulo significativo em sua vida. O romance deles terminou em 1978, mas foi apenas um dos vários relacionamentos de alto nível de Gere. Mais tarde, na década de 1970, Gere namorou a pintora brasileira Silvia Martins. O relacionamento deles o levou a viajar para o Nepal em 1978, onde conheceu monges e lamas tibetanos. Essa viagem despertou seu profundo interesse pelo budismo. Gere acabou se tornando um budista tibetano, devoto e um defensor declarado do Dalai Lama. Depois de se separar de Martins, Gere namorou brevemente a atriz Tuesday Weld em 1980. Ele também teve um breve relacionamento com a modelo e atriz Carol Mallory no início da década de 1970. Em seu livro de memórias, Picasso's Ghost, Mallory descreveu Gere como gentil e inesquecível, elogiando sua consideração. Entre 1975 e 1978, Gere namorou Dawn Steele, que mais tarde se tornou uma executiva inovadora de Hollywood. O relacionamento deles coincidiu com a ascensão dela na indústria cinematográfica, marcando um período importante para ambos. Também houve rumores de um breve romance com Priscilla Presley na década de 1980. De acordo com um livro de memórias do ex-parceiro de Presley, Mike Edwards, Priscilla admitiu uma vez ter tido um encontro de uma noite com Gere. A vida amorosa de Richard Gere ganhou as manchetes na década de 1990, quando ele começou a namorar a supermodelo Cindy Crawford. Eles se cruzaram pela primeira vez em 1988, em um churrasco oferecido pelo fotógrafo Herb Ritts. Naquela época, Gere era uma grande estrela de Hollywood, enquanto Crawford, com apenas 22 anos, estava crescendo no setor da moda. Apesar da diferença de idade e das carreiras diferentes, o romance floresceu. Eles se uniram por interesses em comum, como o budismo e a meditação. O casal até viajou junto para a Índia e o Nepal, explorando sua conexão espiritual. Mais tarde, Crawford disse que Gere a incentivou a ter mais controle sobre sua carreira e a se afastar das exigências da alta moda. Em dezembro de 1991, eles fugiram em Las Vegas. Seu casamento foi simples e espontâneo, realizado na Little Church of the West. Crawford usou um terno Armani azul marinho, e o casal trocou alianças de papel alumínio, refletindo a natureza descontraída da cerimônia. Mas o casamento deles logo enfrentou desafios. Suas agendas lotadas, estilos de vida diferentes e prioridades crescentes causavam tensão. Em 1995, depois de 4 anos juntos, eles se divorciaram. Apesar da separação, Gere e Crawford continuam sendo um dos casais mais memoráveis da década de 1990, personificando uma mistura de glamour e sucesso. Mais tarde, Gere foi ligado à modelo inglesa Laura Bailey. O relacionamento deles começou quando a carreira de modelo de Bailey estava ganhando impulso. O romance chamou a atenção do público, em parte devido à grande diferença de idade entre eles. Gere, então com 45 anos, ainda era casado com Crawford quando surgiram os boatos sobre Bailey, o que aumentou a intriga sobre sua vida amorosa, que já era de alto nível. Os rumores que cercavam Richard Gere e Laura Bailey aumentaram a tensão em seu romance de curta duração. Apesar dos rumores, a carreira de modelo de Bailey prosperou. Mais tarde, ela passou a se concentrar em atuar e escrever, construindo uma carreira em seus próprios termos, em vez de sua breve ligação com Gere. Após seu divórcio com Cindy Crawford, Gere começou a namorar a atriz Carrie Lowell. O relacionamento durou mais de uma década e levou ao casamento em 2002. O casal teve um filho, Homer James Jigme Gere, em 2000, 2 anos antes de se casarem. No entanto, seu casamento não foi isento de desafios. Gere, conhecido por sua natureza reservada, frequentemente entrava em conflito com a preferência de Lowell por um estilo de vida mais público. Essas diferenças criaram tensão e acabaram levando à separação do casal em 2013, depois de 11 anos juntos. O processo de divórcio foi longo e complicado, centrado na fortuna de 45 milhões de dólares de Gere. Apesar de suas disputas, os dois chegaram a um acordo para serem copais de seu filho. Em 2016, o divórcio foi finalizado. Lowell voltou a atuar, aparecendo em vários programas de TV e filmes. Em 2014, Gere namorou brevemente a chefe de cozinha, Padma Lakshmi.
O relacionamento deles durou 6 meses e permaneceu bastante reservado, sem fotos públicas do casal. A separação foi amigável e eles mantiveram boas relações. Na época, Lakshmi estava criando sua filha pequena e lidando com seus próprios relacionamentos anteriores de alto nível, inclusive com Salman Rushdie e Teddy Forstmann. Embora curta, sua ligação com Gare ocorreu em um período de transição para ambos, já que Guilherme ainda estava finalizando seu divórcio com Lowell. Um novo capítulo com Alejandra Silva. Em 2014, a vida de Richard Guilherme deu uma nova guinada quando ele conheceu a ativista espanhola Alejandra Silva. A primeira conexão entre eles remontava a anos atrás, quando Guilherme pegou emprestado um barco do pai de Silva para um filme. No entanto, o verdadeiro encontro só aconteceu em 2014, em um luxuoso hotel italiano de propriedade da família de Silva. Alejandra, nascida na Galícia e ligada ao Real Madrid, pelo fato de seu pai ter sido vice-presidente, descreveu Harry como seu herói. Em uma entrevista à revista Rolla, ela disse: "Eu estava perdida e conhecê-lo deu sentido à minha vida. Apesar da diferença de idade de 33 anos, o vínculo do casal cresceu rapidamente. Na época, ambos estavam se divorciando, mas encontraram conforto um no outro. Eles mantiveram seu relacionamento em sigilo e se casaram discretamente em abril de 2018. Silva, conhecida por seu trabalho na erradicação da falta de moradia na Espanha, compartilhava a paixão de Ger por ajudar os outros. Ger elogiou sua esposa, chamando-a de bonita, inteligente, compassiva e uma ótima cozinheira. Silva expressou igual admiração, descrevendo Gary como o homem mais humilde e generoso que ela já conheceu. A história de amor deles é repleta de gestos atenciosos. Gary escrevia músicas para Silva diariamente e lhe fazia serenatas com flores até que ela aceitou o primeiro encontro. Silva acredita que seus desafios apenas fortaleceram o vínculo entre eles. Histórias de amor com inícios difíceis podem aproximá-los, disse ela. Refletindo sobre sua diferença de idade, Silva admitiu que teve dúvidas no início, mas a confiança de Guilherme em sua conexão a tranquilizou. A energia kármica entre nós faz com que todo o resto desapareça, disse ela à revista Rolla. Tanto para Gary quanto para Alejandra, seu relacionamento parece destinado, baseado em valores compartilhados, amor profundo e respeito mútuo. Richard Gere e Alejandra Silva compartilham uma profunda conexão que se baseia em sua paixão mútua por ajudar os outros. A Fundação Rei de Silva se concentra no combate à falta de moradia na Espanha, enquanto Gere, há muito tempo, defende a cultura tibetana e a conscientização sobre o HIV/AIDS. Seus valores compartilhados fortaleceram seu relacionamento. Em uma entrevista de 2015 com a Ola, Silva lembrou-se de ter dormido nas ruas para entender melhor as dificuldades do sem-teto. "Se eu faço algo, dou tudo de mim", disse ela. Em 2019, o casal comemorou o nascimento de seu primeiro filho juntos, um menino chamado Alexander. Foi uma adição alegre à sua família mista, já que tanto Gary quanto Silva têm filhos de casamentos anteriores. Em 2020, eles deram as boas-vindas ao segundo filho, aprofundando ainda mais seus laços. Apesar dos desafios da vida com um astro de Hollywood, Silva atribui à energia kármica deles o mérito de ajudá-los a superar todos os obstáculos. A família agora vive em um rancho tranquilo em Nova York, onde desfrutam de sua vida privada juntos. Jerry, que já foi casado 3 vezes, encontrou uma felicidade duradoura com Silva. O relacionamento deles mostra que o amor pode surgir em qualquer fase da vida e que uma conexão verdadeira pode trazer profunda alegria. Durante um Natal recente, Silva compartilhou uma doce foto de família no Instagram. A imagem mostrava Gary Silva e seus 2 filhos em pé em uma doca com vista para uma lagoa serena. Os meninos usavam croques azuis e roupas casuais combinando, enquanto Silva estava radiante em um vestido maxi dourado. Gary manteve a simplicidade, combinando com seus filhos em trajes descontraídos. A foto capturou um momento caloroso e feliz, refletindo o amor e a paz que eles encontraram como família. Um momento familiar comovente mostra Richard Gere, Alejandra Silva e seu filho, Alexander, desfrutando de um passeio no outono. Na foto, Gere e Silva levantam as mãos, projetando longas sombras no chão. Alexander, fascinado por sua própria sombra, imita o gesto deles. Silva colocou a legenda na imagem: Papai, Mamãe e Alexander. Outro marco foi quando Gary se tornou oficialmente um cidadão americano. Silva compartilhou uma foto dele em pé, orgulhoso, em frente a uma bandeira americana.
Ela colocou a legenda: "Um dia muito importante para nossa família, marcando a ocasião como um dia de união e orgulho." O relacionamento deles é repleto de apoio mútuo e afeto. Seja participando de eventos como o 2024 City Harvest Gala ou compartilhando momentos de ternura online, Ger e Silva se mostram um para o outro. Seus gestos públicos de amor destacam um vínculo construído com base na admiração e no respeito. A família está no centro de sua vida em comum. Como pais de 2 filhos pequenos e do filho de Silva de um casamento anterior, eles se concentram em criar um lar acolhedor e amoroso. Eles valorizam o tempo de qualidade, as experiências compartilhadas e o cultivo da felicidade dos filhos. Sua dedicação à família reflete suas prioridades compartilhadas e sua profunda conexão. Tanto Jerry quanto Silva frequentemente expressam gratidão um pelo outro. Em entrevistas e publicações, eles compartilham abertamente o que mais admiram, com palavras cheias de amor e apreço. O relacionamento deles é uma prova de crescimento pessoal e apoio inabalável. Juntos, eles construíram uma vida baseada em valores e respeito compartilhados. Sua jornada como casal serve como um belo exemplo de amor, parceria e alegria. Por meio do cuidado mútuo e do foco no que é mais importante, eles continuam a inspirar outras pessoas com sua história.